Será que alguém que comete um crime numa determinada cidade, num determinado lugar, pode responder noutro lugar, em qualquer parte do país, diferente daquela localidade onde foi cometido o delito, onde foi cometido o crime? É desse jeito que funciona a justiça brasileira? Veja a vinheta. E acompanhe meus comentários do início ao fim, mas primeiramente pediria que inscreva-se no canal do Modesto Neto, faça os procedimentos posteriores, deixe seus comentários, sugestões e opiniões aí embaixo. Pois é, a justiça evidentemente tem uma organização funcional, tem normas a serem cumpridas e seguidas e tem um rito processual desde a fase investigatória, quando alguém vem a ser indicado ou denunciado por determinado fato delituoso e antijurídico que possa vir a cometer ou de ter realmente cometido. É desse jeito que funciona a nossa justiça, pelo menos em tese e de acordo com a literalidade da lei. Pois bem, foi dentro dessa linha que a ONU veio a reconhecer a parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro nos processos que ele promoveu contra o ex-presidente Lula. Não precisa realmente ser sábio nem um expert em direito para saber que é assim que funciona a nossa justiça. Até um estudante de direito mediano, não precisa ser lá muito inteligente ou muito aprofundado no direito, viria a perceber da incompetência da justiça de Curitiba, naquele território comandado por Sérgio Moro, que realmente aquele local, aquele lugar era incompetente para julgar a maioria ou todos os processos que foram abertos contra o ex-presidente Lula. Só não realmente entende isso quem é contra a Lula, quem odeia Lula e o PT e quem não aceita de forma alguma o funcionamento orgânico de nossa justiça brasileira. Mas é assim que funciona e não precisa ser jurista para saber que o objeto material pelo qual alguém é acusado é julgado no território onde ocorre aquele determinado fato e não em local diverso, como instrumentalizando a justiça brasileira fizeram com o ex-presidente Lula. Daí o reconhecimento pela Organização das Nações Unidas pela parcialidade do juiz ou do ex-juiz Sérgio Moro e da instrumentalização da justiça brasileira, que foi realmente usada para fins espúrios e tirar Lula em 2018 do jogo político. Já imaginou os prejuízos daí advindos, os prejuízos causados? Minha gente, só a pessoa que passa realmente por algo dessa natureza é quem pode realmente
aquilatar, medir a extensão de prejuízos dessa natureza em uma determinada pessoa, quando a justiça é usada como instrumento de perseguição e não para fazer a justiça e dentro da aplicabilidade do que determina a norma vigente de um determinado país, no caso, o Brasil. Então, minha gente, não foi isso bem realmente que aconteceu no caso de Lula, porque Lula foi fruto, desde o ano de 2016, de perseguição, puramente perseguição, e ora que eis que ele foi presidente por 2 vezes, foi um presidente democrata, não perseguiu ninguém e foi um dos melhores presidentes deste país. A verdade é essa, aceitem ou não, mas essa é a verdade realmente que surge para realmente considerar que Lula foi fruto de perseguição política e também da própria justiça brasileira, que foi usada como lawfare, porque foi isso que realmente aconteceu. E outra, por mais culpado ou não que o indivíduo venha a ser, o território onde deve ser julgado tem que ser aquele competente. Você não pode, por exemplo, cometer um delito ou um crime em Buíque e ser pego lá em São Paulo ou noutro estado qualquer e vir a ser julgado por aquele estado onde o indivíduo foi pego, foi preso, porque ele tem que ser recambiado para aquele local, para aquele estado, para vir a ser julgado, porque é assim que determina a norma vigente, é assim que determina o direito penal e constitucional. De outra forma não poderia ser. Então o que fizeram foi justamente instrumentalizarem as leis para justamente tirar Lula do páreo político, mas na realidade a verdade finalmente veio à tona, e dos 30 processos que Lula chegou a responder de forma de perseguição política e conspiratória para tirá-lo da política, o que fizeram foi justamente colocá-lo mais uma vez no centro da política brasileira, e ele ainda é a melhor opção para tirar, para reconstruir esse país do atoleiro que afundaram o Brasil durante menos de 4 anos, porque foi isso que fizeram. Ou seja, não somente os 4 anos, mas de 2016 para cá, que o país está afundando nisso em que está. E ninguém fala do preço da gasolina, ninguém fala da inflação, ninguém fala do preço dos alimentos e como é que vai ficar. Minha gente, vamos ter a devida consciência, vamos, entre essas opções que estão aí à frente, vamos optar por aquela que realmente tem a capacidade de colocar ou recolocar esse país nos eixos e para que o Brasil ganhe a credibilidade perdida, ganhe realmente a notoriedade que chegou a ter, porque o Brasil chegou a ser a 8ª economia do mundo e hoje não ocupa mais essa posição. No caso de Lula, o que houve mesmo foi escancarada perseguição política, e isso até a Organização das Nações Unidas reconhece. Pode ser um reconhecimento simbólico, mas reconheceu a Organização dos Países que aglomera mais de 180 países em todo o mundo. Então, minha gente, era isso que tinha
a dizer, vamos ter consciência para fazer as escolhas que melhor venham a servir este país e tirar esse maluco de vez do poder, varrê-lo do mapa político, porque senão nosso país será completamente destruído a continuar com esse genocida no poder. Era isso que tinha a dizer nesta sexta-feira, e não deixe de ler meu livro Catador de Ilusões e também o livro Enquanto Deus Dormia. É isso aí, minha gente, e até amanhã com mais meus comentários direto no talo.